Vereadores do PMB e do PCdoB comentam os desafios das legendas nesta legislatura e veja ainda nesta edição. Grupo protesta contra a posse de Donald Trump em frente ao plenário da Câmara. No esporte, confira o resultado da Copa Banco do Brasil de vôlei. E morre Carlos Alberto Silva, o técnico do Guarani no Campeonato Brasileiro de 78. O Câmara Notícia está no ar. Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do jornal Câmara Notícia. E o vereador Aurélio Cláudio, único representante do Partido da Mulher Brasileira, conversou com a nossa equipe sobre os desafios da legenda. O partido quer ampliar a participação da mulher na política. O vereador Aurélio Cláudio, o parlamentar mais votado nas eleições de 2008, foi presidente da Câmara Municipal de Campinas em 2 oportunidades. Em abril de 2016, ele anunciou sua filiação ao PMB, Partido da Mulher Brasileira, do qual também assumiu a presidência municipal. Para a legislatura 2017-2020, ele foi reeleito com 3.510 votos e se tornou o líder da legenda. A valorização da mulher na política será um dos seus principais trabalhos dos próximos anos. Nós queremos oportunizar a liderança para elevar ainda mais a nossa proposta. Nós temos uma proposta bastante objetiva, que é valorizar a mulher na política brasileira. Essa é a proposta do partido e nós vamos estar encaminhando aqui em Campinas. Nós temos vários projetos, planos para que nós possamos trazer lideranças femininas, para que elas possam ocupar os espaços e no próximo pleito elas tentarem e conseguirem se eleger, conseguirem um mandato para fazer voz. O aumento do gênero na política foi motivado pela última eleição municipal, quando Campinas novamente elegeu apenas uma mulher. Hoje, infelizmente, mais uma vez, conseguimos a Câmara ter uma representante do sexo feminino. É um absurdo, né? Já que as mulheres são maioria entre os eleitores, né? Infelizmente acontece dessa forma. E isso que nós queremos mudar, isso que nós queremos alterar, trazer mais mulheres para participar da política e, naturalmente, ter mais mulheres com mandatos. Para Aurélio, poucas mulheres são eleitas, pois faltam boas propostas políticas. Que na realidade nós temos que ter boas propostas com grandes lideranças, essa é a realidade. Quando surge uma boa liderança feminina com excelente proposta, essa mulher naturalmente consegue ter uma grande votação e consegue ter o seu mandato. Infelizmente, muitas boas lideranças estão acanhadas, estão ocupando outros espaços da sociedade e não vêm para a política, não vêm disputar. É isso que nós queremos mudar, trazer grande número de lideranças femininas. O vereador fala ainda que o Partido da Mulher Brasileira ter o único representante na Câmara Municipal de Campinas torna o trabalho ainda mais desafiador. Naturalmente. Você encontrará mais dificuldade, porque você vai estar sozinho, defendendo uma proposta feminista. Então teremos dificuldade sim, mas acreditamos que insistindo, pedindo aos nossos pares, aos nossos amigos, para que algumas propostas que nós temos em mente sejam aprovadas, sejam colocadas em prática, para que nós possamos ter o espaço que nós almejamos. Aurélio finaliza falando do aumento da violência contra a mulher em Campinas e quais as alternativas que o partido trará para diminuir esses índices. Nós sabemos que isso está, infelizmente, até aumentando, né? Pelo menos estatisticamente falando, temos uma elevação. E essa proposta do partido é que para nós combatermos isso. É inadmissível que esse número continue aumentando e a maioria das pessoas fiquem só vendo, ouvindo e não tomando uma atitude. Nós, do Partido da Mulher Brasileira, temos proposta para melhorar isso, para inibir essa criminalidade. O
O vereador Gustavo Peta também comentou a atuação do PCdoB na Câmara. O partido não integra mais a base do governo Jonas Donizete. O Partido Comunista do Brasil era parte da base do prefeito Jonas Donizete até o fim do ano passado, quando o prefeito enviou um projeto de lei complementar à Câmara que autorizava a Prefeitura a utilizar recursos do superávit do Instituto de Previdência Social para o pagamento do salário dos servidores. Desde então, o PCdoB se posiciona como independente no Legislativo. O PCdoB vai manter a sua autonomia, vamos nos opor a projetos que sejam projetos de exclusão de direitos ou de diminuição de direitos, projetos que nós não concordamos para o avanço da cidade. E também no caso de projetos do Executivo que sejam relevantes, importantes, nós também não vamos nos colocar contrários de maneira sistemática. Vamos também aprovar e apoiar os projetos importantes para a cidade que venham também do Poder Executivo. Peta está no segundo mandato como vereador. O parlamentar atua principalmente na cultura, educação, esportes e direitos humanos. Entre as leis de autoria dele aprovadas estão a Cultura Viva Municipal, que fomenta coletivo de artistas e fortalece pontos de cultura da cidade, e a lei que proíbe homenagem a torturadores e generais da ditadura em ruas, praças e prédios públicos. E nós vamos manter a nossa atuação. Nós tememos muito que essas áreas sofram retrocesso durante o ano de 2017, por falta de investimento ou por falta de prioridade no poder público municipal. Então, como vereador, nós vamos atuar de maneira intensa para fiscalizar, para cobrar, para que as políticas públicas nessas áreas sejam realmente valorizadas como devem ser para se construir uma cidade mais humana, uma cidade mais inclusiva, e menos violenta. Como único representante do PCdoB na Câmara, o vereador vai apostar em alianças com outros partidos, em projetos com afinidades em comum entre os mandatos de outros parlamentares. Nós vamos conversar com vereadores de outros partidos, vamos procurar construir alianças em torno de projetos que tenham afinidade entre o meu mandato e outros mandatos. Mas é um desafio maior, ser o único vereador do PCdoB aqui na Câmara, mas nós vamos batalhar para representar a altura. Agenda da Câmara, o vereador Ailton da Farmácia vai realizar um encontro segunda-feira com trabalhadores do transporte escolar. A reunião vai discutir as regras de vistoria em veículos e a fiscalização. O evento acontece a partir das 15h no plenarinho, no endereço que está aí na sua tela. O evento também é aberto ao público. Agora um alerta para quem procura um emprego. Na hora de buscar uma vaga pela internet, é preciso tomar cuidado para evitar fraudes. O emprego online hoje é a forma mais rápida, tanto para quem está contratando ou divulgando a vaga, quanto para os candidatos. A gente não tem mais aquela espera de uma semana de publicação no jornal, no final de semana. A dica de segurança para os candidatos é tomar muito cuidado com as informações publicadas nos currículos. Não precisa mais colocar número de documento, endereço completo, sempre priorizar o uso de um telefone celular, porque tem um identificador de chamada para você saber de quem ligou, para você, caso você não atenda, ou mesmo se for uma vaga suspeita, você conseguir rastrear depois. E uma outra dica é ter sempre um endereço de e-mail exclusivo para essa finalidade, tanto para o envio do currículo, como para recebimento de contatos, para caso não tenha nenhum problema. Outra dica é, sempre que uma empresa solicitar que vá pessoalmente entregar um currículo, pesquise na internet pelo endereço, se for possível vá com antecedência até o local para verificar como que é a condição do lugar, se realmente vai haver um processo de seleção. E a seguir, o grupo protesta contra a posse de Donald Trump em frente ao plenário da Câmara. E morre Carlos Alberto Silva, técnico do Guarani no campeonato de 78. A gente volta já. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Dilmacir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom?
que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente isso está diminuindo, mas por muito tempo o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana. Então eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto nas nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável. Estamos de volta com a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. E pelo menos um grupo de 10 pessoas realizou um protesto em frente ao plenário da Câmara contra a posse de Donald Trump. Eles trouxeram um cartaz e permaneceram em frente ao Legislativo por cerca de meia hora. E aliás, gente, o Trump foi um dos nomes mais comentados em todo o mundo hoje, já que aconteceu a cerimônia de posse. Vamos conhecer um pouco do novo presidente dos Estados Unidos. Tomou posse como presidente dos Estados Unidos nesta sexta-feira o empresário Donald Trump. Ele será o 45º presidente do país norte-americano. O republicano venceu a disputa contra a democrata Hillary Clinton em novembro do ano passado. Trump nasceu em 14 de junho de 1946 em Nova York. Ele é o quarto de 5 irmãos. Quando adolescente, já deu sinais de rebeldia. Aos 13 anos, agrediu um professor na escola. Ele foi tirado da escola e internado em uma academia militar de Nova York. Os pais tinham esperança que a disciplina militar corrigisse a atitude do filho. Trump acabou graduado com a patente de capitão e já sonhava com a fama. Em 1968, formou-se em economia na Universidade da Pensilvânia. Ele sucedeu o pai no comando da empresa familiar, que era dedicada ao aluguel de imóveis de classe média de Nova York. No final da década de 70, ele já era um empresário de sucesso com seus próprios e luxuosos negócios. Foi casado por 3 vezes e tem 4 filhos. Trump foi apresentador de TV no programa O Aprendiz, onde tinha o poder de demitir os participantes. Na política, já foi democrata, republicano, membro do Partido da Reforma, democrata mais uma vez e na última eleição que venceu, disputou como republicano. E o fim de semana, o tempo deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva em toda a cidade, principalmente no fim da tarde e início da noite. No sábado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. No domingo, as temperaturas também devem permanecer nesta faixa. Agora, esportes, não deu para o Brasil Quirim na Copa Banco do Brasil de Vôlei. Na primeira semifinal da Copa Banco do Brasil de Vôlei, no ginásio do Taquaral, Brasil Quirim e Taubaté fizeram um primeiro set equilibrado. Só que até o final do set, porque aí a equipe do Vale do Paraíba abriu 3 pontos, 19-16, e manteve a vantagem até o fim, onde fechou em 25-22. O segundo set foi uma cópia do primeiro. Partida bastante equilibrada. Mas mais uma vez, Taubaté teve mais tranquilidade e competência nas horas decisivas e fechou em novo 25-22. No terceiro set, Campinas se abateu, cometeu muitos erros e Taubaté aproveitou para fechar o set em 25-19 e o jogo em 3-0. Na final, Taubaté vai enfrentar o SESI, que em um jogo emocionante venceu o Cruzeiro por 3-2. Reforçando então, amanhã às 3h30 da tarde acontece a final da Copa entre SESI e Taubaté no ginásio do Taquaral. Lembrando que o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. E uma notícia triste para o esporte campineiro e nacional. Morreu nesta madrugada o treinador Carlos Alberto Silva, comandante do Guarani na conquista do Campeonato Brasileiro de 78. Carlos Alberto Silva tinha 77 anos e morava em Belo Horizonte, onde tinha uma agência de turismo. Como técnico, ele comandou as equipes do São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Santos. Fora do Brasil, ele treinou o Porto e foi bicampeão português em 92 e 93. Carlos Alberto Silva também treinou a seleção brasileira olímpica e conquistou a medalha de prata nos Jogos de Seul em 88.
Logo cedo, o Guarani Futebol Clube divulgou uma mensagem em uma rede social em homenagem ao treinador que levou o time ao Campeonato Brasileiro em 78. Tanto o esporte campineiro quanto o esporte nacional agradecem muito a Carlos Alberto Silva. A gente encerra esta última edição da semana por aqui. Eu vejo vocês na segunda-feira, 12:30, ao vivo. Até lá!